Olá pessoal, tudo bom? Bom revê-los, hein? Quarentena brava, hein? Brava, isso não passa. Muito bem, pessoal. Hoje, o nosso encontro hoje aqui é a respeito de genética. E o conteúdo de genética faz parte do segundo colegial, agora no segundo bimestre, ok? Então esse vídeo o professor fez para vocês terem uma base geral, ok? Só uma base geral. Só que a genética que nós vamos falar hoje, aqui na aula, não é aquela genética propriamente dita com os trabalhos de Gregor Mendel, o pai das ervilhas, o Gregor Johann Mendel. Não, nós vamos falar dele não. Nós não vamos falar, por exemplo, das leis que ele criou. A primeira lei de Mendel, monihibridismo, lei da pureza dos gametas, isso não. Nós vamos falar aqui das bases da genética. Aquilo que veio antes, antes das leis de Mendel, ok? As bases. Primeira coisa, o termo genética não foi criado pelo padre Gregor Mendel. O termo genética ele foi criado em 1906 por um biólogo naturalista chamado de Bateson. E o Bateson falava o que através desse termo? Genética. Ramo da biologia que estuda a participação dos genes no processo da hereditariedade, no processo da herança. Ok? Genética. Mas quando a gente fala em bases de genética, a gente não pode esquecer também, pessoal, que principalmente antiga Grécia, Aristóteles, Platão, aquele barbão, Ptolomeu, Arquimedes, e os filósofos gregos, muitos da linhagem do Aristóteles, companheiros dele, com relação à genética já estava caminhando com algumas teorias ou suposições absurdas. E vale a pena a gente conhecer toda essa evolução. E essas hipóteses absurdas, essas ideias absurdas que eles tinham, do calibre de pensadores gregos, nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar pelo conhecimento da época, não tinha toda a tecnologia e conhecimento que nós temos hoje, tudo isso a gente precisa levar em consideração, pessoal? Certo? Ok? Mas, essas hipóteses, suposições eram, hoje, você dá risada, mas naquela época, amém, acreditavam. Por exemplo, os antigos gregos, eles achavam que o varão de uma família, para vir o varão, que é o homem, as famílias gostavam mais de homens, filhos homens naquela época, do que as mulheres. Eles pensavam que o homem, o varão da família, ele vinha da semente do pai. E essa semente do pai, o sêmen, se viesse do testículo direito, era homem. Se viesse do esquerdo, mulher. Olha só. Mas a gente precisa respeitar isso. Inclusive a mulher naquela época não tinha muita participação ativa ou voz ativa nenhuma. Apenas a mulher pegava a semente do homem dentro dela, cuidava dessa semente para dar origem, por exemplo, a um varão, o homem da família, o futuro homem da família. Por isso que muitas mulheres gregas, elas tinham que comer para ficar gordas e alimentar a semente do homem. Era assim, algumas ideias. E outras ideias importantes que vale a gente comentar é o seguinte: olha que coisa absurda a mulher. Isso tudo depois, pessoal, mais para frente, através dos trabalhos, por exemplo, de Graff, em 1672, século 17, o Graff, com esse trabalho, em 1672, ele descobriu que os óvulos femininos, no caso, as partículas femininas, que tinham participação na fecundação. Mas antes disso era isso. Por exemplo, mulher em período menstrual era coisa do demônio. Coisa do demônio. Elas envenenavam o vinho, as videiras, estragando toda a colheita. Era assim que eles achavam. Eles achavam também que a mulher nesse período menstrual tinha que ficar presa em masmorras,
quando acabasse a menstruação, pode soltar que o demônio foi embora. Eles achavam isso. Que tal essa? Queimar um sapo e as cinzas do sapo amarrar na cintura, numa bolsinha para espantar os demônios. Eles achavam isso também. A gente dá risada, mas é sério, né? Que tal, pessoal, por exemplo, essa? Relacionamento sexual entre um casal em período menstrual? Nunca. Nunca. Por que não? Nunca. Porque no caso do homem, ia queimar o seu pênis. E se o casal insistisse, ia nascer um filho ruivo. Olha só, pessoal, como é que era o pensamento daquela época, mas todo mundo acreditava nisso. Tá certo? Eram conhecimentos que eles tinham, era o que eles achavam, eram suas ideias, teorias e opiniões. Né? Aí o tempo foi passando, até que em 1675, século XVII, com o médico holandês Anton Leeuwenhoek, através do seu microscópio, tá certo? O microscópio foi inventado em 1570, né? No caso de 1675 já tinha o microscópio do Anton Leeuwenhoek, e o Anton, ele observou pela primeira vez os gametas masculinos e femininos de mamíferos e dele mesmo, ok? E o tempo foi passando nessas bases da genética, né? Tá? Até que existiu uma teoria muito interessante chamada teoria da pré-formação, a teoria do homúnculo. E o que dizia essa teoria do homúnculo? Que dentro dos gametas femininos e masculinos existiam pessoinhas pequenas já formadas, homenzinhos e menininhas dentro dos espermatozoides e óvulos, que quando colocadas dentro do útero, no caso, no interior da mulher, se desenvolveria, a mulher sempre cuidando, dando origem a um homem ou uma mulher. Tá? Agora imagine, né, essa teoria do homúnculo, né, um homenzinho lá dentro do espermatozoide, né, dirigindo o espermatozoide, rasgando a cabeça do espermatozoide, saindo, depois apenas crescer e gerar o indivíduo de uma mesma família. Eles acreditavam nisso. Okay? Teoria do homúnculo. Aí o tempo foi passando. Nós temos também a teoria da epigênese. Essa teoria da epigênese, ela foi criada, pessoal, tá? Ela foi observada, no caso, por Ophir e Bayer, isso no século XIX, Ophir e Bayer no século XIX. E eles observaram que tanto os gametas masculinos como femininos, espermatozoides e óvulos, tinham então a participação igual na fecundação. As ideias foram melhorando. Teoria da epigênese. Essa teoria da epigênese foi criada, observada por Charles Darwin, Charles Robert Darwin, o pai da evolução. Né? Ele achava que células e tecidos formavam gêmulas, né? Inclusive essa teoria é chamada de teoria da pangênese. Então, pequenas gêmulas, teoria da pangênese, localizadas em células e tecidos. Quando células e tecidos sofressem alteração pela transformação do meio ambiente, essas transformações eram levadas até a gônada masculina e feminina, né? No caso, testículos e óvulos, alterando então as características da futura pessoa. Né? Teoria, no caso, é chamada teoria da pangênese, criada pelo famoso Charles Darwin. Aí o tempo foi passando, e além dessas teorias, tem outras teorias importantes às vezes, né? Mas sem cabeça, e as outras até coerentes, como por exemplo a teoria da epigênese é coerente, né? Nós temos a teoria chamada a lei da herança ancestral. Essa teoria da herança da lei ancestral, ela foi criada, por exemplo, por Galton, né? Pelo Galton. E o que o Galton falava da teoria da herança ancestral? Meu pai e minha mãe, tá? Eles cedem meio das características de cada um para mim. Do meu avô, avó, 1/4, do bisavô e da bisavó, 1/8, e assim vai, e assim vai, e assim vai. E tem várias teorias que antecedem a nossa genética moderna que nós vemos hoje, a partir depois, no caso, do homem das ervilhas, o Gregor Mendel. Aí, né, temos também uma teoria chamada teoria do plasma germinativo, né, criada pelo alemão chamado de Weizmann.
Existem várias, até que em 1866 ele aparece, o Gregor Mendel. E o padre Gregor Mendel, tá certo? 1822 a 1884, o homem das ervilhas, ele vai modificar tudo isso, criando então as suas leis da genética moderna. Monobridismo, lei da pureza dos gametas e tudo mais. Ok? Isso já é motivo da próxima aula nossa de genética. Tá bom? Ok, pessoal? Um abraço para todo mundo aí. Espero que vocês tenham entendido alguma coisinha, coisa simples, tá? Só para vocês entenderem as bases da nossa genética que nós vamos ver na próxima aula. Tá bem? Um abraço. Cuide-se, hein? Faz favor.